Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Morim. Seu título é O Maior Mistério de Todos. Ele foi dado em Monument Valley, Estados Unidos, no período de 9 a 16 de fevereiro de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Antes de eu falar, eu peço permissão aos ancestrais deste vale para uma mensagem de verdade com a qual eles entrarão em ressonância. Meus queridos, isto é para o ouvinte um lugar chamado o Vale do Mistério. Estamos dando esta mensagem, que é a número 7, da série chamada O Tour ao Monument Valley. Alguns de vocês podem se perguntar que tipo de lugar estamos, porque há eco nas paredes, ressoando com o som de nossa voz. É uma alcova que tem uma ruína na parte de cima. E o grupo senta-se na parte de baixo, contra as paredes, para ouvir novamente a uma outra mensagem que foi dada neste mesmo lugar. Será que há lugares no planeta que conduzem mais à cura e à compreensão? Por que isso poderia acontecer? Porque os humanos deixam uma impressão na Terra. E é difícil explicar isso, pois nós precisamos entrar em conceitos não lineares, que tantos acreditam serem esotéricos, no entanto, podem ser provados. Quando vocês entram em um campo de batalha de qualquer tipo, onde tantos morreram, há aqueles que sentem a energia e saberão que algo aconteceu ali. Mesmo que você não prometa, dizendo, mesmo que você não diga que é um antigo campo de batalha, mesmo que se você leve essas pessoas para caminhar e não diz a elas onde elas estão, elas sentirão. Alguns seres humanos são mais sensíveis do que outros. Alguns sentirão enormemente, outros sentirão superficialmente e outros não sentirão nada. Mas a pergunta é esta: o que eles estão sentindo? Qual é o processo onde um ser humano poderia se relacionar com algo que aconteceu em um lugar há tanto tempo atrás? Isso acontece diariamente, meus queridos. Que aqueles que vão para um lugar que eles não esperavam onde algo aconteceu e sentem energias, e mais tarde eles descobrem que aquele foi um solo de enterro, um túmulo, ou então um campo de batalha, ou foi uma terra sagrada no passado. E, portanto, o objeto da lição hoje é dizer que há coisas que vocês não sabem e que estão além daquilo, um passo de cada vez, dia a dia, sobrevivência, fazer sua vida, apenas uma parte, um pedaço do que a realidade real, literal é. É tão interessante ver o que seus cientistas estão descobrindo a respeito de coisas multidimensionais. Agora eles estão dizendo, bem, precisa haver pelo menos 11, talvez seja tantas quantas 22 dimensões, conforme vocês caminham por aí. No entanto, vocês estão apenas conscientes de 4. E, portanto, toda esta ideia de multidimensionalidade não está em algum outro lugar, está aqui. Está na lama onde você caminhou para chegar a este lugar. Está em cada célula do seu corpo. Só que a sua consciência apenas coloca você em 4 dessas dimensões. E por que eu digo isso, essas coisas a vocês?
Mistério. Mystery Valley. O Vale do Mistério. Let's talk about the Vamos great falar sobre mystery o maior mistério of humanity. da humanidade. The one that all Aquele wonder about. que todos se and none perguntam e ninguém pode provar. What really happened O que realmente acontece when you take your last breath? quando você dá o seu último suspiro? What is it? O que é? The mysteries abound Os mistérios, and have through the há muitos ages mistérios and e tem sido assim ao longo das eras e das culturas. If you take a look Se você der uma at how olhada this is em treated, como isso é tratado, overwhelmingly you see de forma one retumbante, single vocês veriam uma única coisa, that is a commonality. que é algo em comum. There is ceremony Há around the cerimônias ao redor da passagem de um ser humano. of those that pass, Daqueles que fizeram a passagem, que vão para um lugar e eventualmente accessible as poderão ser acessados como os ancestrais. Now, this is not Agora, uncommon isso não é with algo the incomum com os all indígenas over the planet. por todo o planeta. It's intuitive É algo as intuitivo. far back as you go. Por tão longe quanto There vocês is voltarem, the idea há a ideia that death is de not que a the morte end não é o of fim life. de uma vida. It may be the end Talvez of a seja o fim four-dimensional linear de life. uma vida linear em 4 dimensões, de um corpo físico que caminha por aí, mas não é o fim. And it really doesn't have Realmente to do não with tem muito a ver com religion. religiões ou sistemas de crenças, tem a ver Common sense com bom and senso e culturas. My partner took me to Meu parceiro me levou para um away lugar from the muito southern distante hemisphere no hemisfério sul, uma ilha, 5 hours 5 horas coast of Chile, a partir da costa do Chile, called chamada Rapa Nui. Rapa Nui. Some call it Easter Alguns a Island. chamam de Ilha da Páscoa. And they had their ancient. E eles têm seus antigos, The Rapa Nui Os Rapa own the Nui, land. que estão na They terra. manage the land. Eles são os que gerenciam a And they terra. are very E eles aware of estão what muito happened conscientes in do that que place. aconteceu naquele lugar. And if you sit down E se você and ask sentar-se them, e perguntar a what eles, about all of these que false tal todas statues? estas estátuas estranhas? Some weighing 13 Algumas tons. pesando 13 And there's toneladas. over 800 E há of them cerca de still 800 exist. delas que ainda existem. Interesting thing E a is coisa interessante é que all todas elas voltam-se around the middle. para o meio da They're ilha. placed upon Elas são the beaches colocadas and nas they- praias e nas rochas. And then they realize E então eles perceberam. And then when they talk E to então, the Rapa quando eles Nui, conversam com os they Rapa ask Nui, them, finalmente "What is this perguntaram: about?" do que se trata tudo isso? The Rapa Nui Os said, Rapa Nui "These disseram, represent our estes ancestors, representam nossos ancestrais, so that they can de forma que eles continue possam watching continuar over us and our observando-nos civilization on e this nossa island, civilização as nesta they ilha, have for thousands." como eles têm feito por milhares de anos. Does that sound like anything Isto parece com qualquer on this coisa earth? que exista nesta terra? E a resposta é sim. Thousands of miles away, Milhares de quilômetros de distância, in a different hemisphere, em um diferente hemisfério, vocês têm almost identical idea a mesma ideia, quase idêntica, that when you pass de que into quando another vocês fazem a place, passagem para um outro lugar e dão seu último something suspiro, grand algo grandioso acontece. There's another kind Há of um life. outro tipo de vida. You'll find it even Vocês in the encontram isso até mesmo ancient cities nos that go antigos, que vocês so podem ir e profound. visitar de forma tão profunda. The Egyptians did. Os egípcios faziam isso. They believe very Eles strongly in the acreditavam afterlife, muito fortemente not just no for pós-vida, themselves. não apenas para os faraós. You see Percebam, in the Egyptian photos and the nas fotos Egyptian egípcias e history, na all história the egípcia, kids todos os who faraós go to the next que slide, fizeram é para que eles pudessem ir para a próxima vida com os apetrechos apropriados, os barcos e Maybe they as didn't armas tell you that e even os down objetos de to valores. the lowest peasant, every E então vocês não Egyptian pensavam que até goes mesmo to the afterlife. o egípcio mais simples também iam para o This is pós-vida. intuitive. Isso é algo intuitivo, meus The queridos. question, of course, remains, Agora a pergunta, é claro, permanece: o que é o pós-vida? what happens O que acontece verdadeiramente to that last breath? naquele último suspiro? De o oculto. And he wanted so E ele much queria to muito. find out how to Gastou, find ou ele gastou muito dinheiro e horas with those who could com aqueles que podiam conversar com o outro lado. E percebeu que a maioria deles eram charlatães. no one really E ninguém realmente could do it. podia fazê-lo. And so he made E então an agreement. ele fez um When I acordo. pass, Quando eu fizer a passagem, ele disse
para seu parceiro. I'm going to do my best. Eu farei o melhor para chegar até você. He named the times E ele or the nomeou times and os years tempos to ou os anos onde ele tentaria, para que ambos estivessem conscientes dele dele do outro lado do véu, parcialmente em 4 dimensões aqui. Eu contatarei você aqui e lá, e eu quero que você ouça, porque realmente eu tentarei fazer isso. And nothing happened. E nada aconteceu. So when you start to Então, ask quando the vocês question, começam a fazer a pergunta, what happens não apenas when o you que acontece quando vocês vão, But can you then mas você pode então, de alguma forma, talk to the ones conversar com aqueles que permanecem. And the answer is E a resposta é esta: not in 4 não em 4 dimensões, não para fazer um encontro, uma reunião, não ter uma conversa. Então isso será controverso, porque muitos ainda fazem isso. Não se trata de um tempo em um relógio, ou sentar ao redor de uma mesa e então chamar alguém pelo nome. Não funciona dessa forma. Isto é tão linear. Ah, mas funciona. Eu dei a vocês informações no passado a respeito do que eu chamo de a jornada da alma. Para o Espírito, o Criador, você e sua alma são eternos. E você acredita, isso ainda funciona. Que a sua alma está sempre lá, sempre esteve, talvez seja tão antiga quanto o Espírito ele mesmo. Talvez, como já falamos antes, de alguma forma, isso se separa do Espírito Criador e se torna humano, mas sempre esteve lá. Dentro de você está uma parte daquele Criador. Esta é a alma. E quando você faz a passagem, então ela retorna para onde estava. Mais de 80% da Terra acredita em uma continuação da vida. E então quase todo o planeta intuitivamente celebra a passagem de um ser humano para uma outra forma de algum tipo. E esta é a lição do dia. Nós falamos tantas vezes para vocês a respeito da diferença entre coisas lineares e coisas não lineares. E, no entanto, nenhum de vocês, nenhum humano, verdadeiramente pode se colocar em um lugar não linear. Você pode dizer, bem, eu sonhei, eu tive visões de estar lá. Mas tudo que você fez naquilo é ver um filme. Você nunca realmente compreendeu como as coisas podem estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Uma das experiências, os experimentos mais comuns no início da física foi aquele do exame da luz ela mesma. Ela seria uma partícula ou uma onda. E eles descobriram que ela poderia ser ambos. Então descobriram que ela reage à observação das pessoas. Então perceberam que a luz ela mesma parece saber